tudo bom? Estamos aqui com o Fábio Weber, nosso personal aqui de Pontal do Paraná. E como vocês estão acompanhando o nosso programa, há 15 dias atrás a gente fez a primeira aplicação de Botox na região de testa e região de olhos. E hoje, após 15 dias, ele está retornando para fazer o retoque. O que é o retoque? O retoque é a gente observar aonde a musculatura no rosto do Fábio absorveu ou não tanto o Botox, tá? Então, é natural a gente ter uma assimetria da absorção do Botox na musculatura do rosto. Levanta a sobrancelha pra gente. Esse lado do Fábio absorveu mais o Botox do que esse, o que é normal. Dá um sorriso. Esse lado tá marcando menos do que esse, então esse lado absorveu mais do que esse também, o que é normal. Por isso que a gente tem que fazer o retoque. Então, a gente aguarda mais uma semana e 15 dias, aí no total de um mês, né? Pra gente ter o total ação da toxina botulínica, tá bom, galera? Então não adianta a gente ter pressa quando o assunto é aplicação de toxina botulínica. A gente tem que fazer com calma, aguardar o tempo certinho do retoque e depois de um mês a gente tem o efeito total da nossa toxina botulínica. Olá, mais uma sexta-feira, mais um programa Elas começando e mais uma personalidade de Pontal do Paraná vem contar a sua história. E hoje, conosco aqui no estúdio, a doutora Joyce, advogada da Câmara Municipal, também advoga pelo município e também como carreira profissional. E você que está nos assistindo, não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Doutora Joyce, a nossa gratidão desde já por a senhora ter disponibilizado um tempo, estar aqui conosco, contar a sua história, contar do seu trabalho. Muitas pessoas conhecem, mas ficam na dúvida, né? O que faz o advogado da Câmara, o que é a atividade, quem é a doutora Joyce? Então, a gente sempre começa um programa Elas com Era Uma Vez, e aí eu passo para você agora se era uma vez. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, Rosane, de estar aqui. Fiquei muito surpresa com o convite, não me considero uma personalidade a ponto de ser entrevistada por você, mas a gente faz o favor de vir aqui. Nossa, tem tanta e, coisa assim, boa. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa, porque tantas pessoas, tantas mulheres maravilhosas já passaram pelo programa, a gente tenta ajudar no que for possível, né? Olha, a nossa gratidão em ter esse feedback, saber que, né, já temos assim uma repercussão e que as pessoas que estão passando estão deixando alguma coisa de importante. E essa é a ideia do programa. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser fantástica também. Com certeza é um registro, mais um registro da nossa história, tão recente em Pontal do Paraná. Bom, minha história começa dizendo que, pelo que eu ouvia da minha mãe falar, deveria ter nascido um menino, porque as características, segundo ela, da gestação eram de menino que se movimentava demais, chutava demais, era um bebê muito grande, né? Um volume muito grande, assim. Só que, para surpresa, quando nasci, e para decepção do meu pai, era a quinta menina. Na tentativa de ter um filho homem, ainda não foi dessa vez. Ainda não foi dessa vez. E durante muito tempo, né, eu me lembro assim, que na minha infância eu ficava pensando em que momento eu vou virar menina, né? Já que eu era para ser menina, quem sabe eu ainda me transformo em um menino. Só que isso com o tempo foi passando e jamais, em momento algum, me senti diminuída. Fui uma criança muito feliz. Tive muitas oportunidades de brincar de todas as formas, com muita liberdade, brincando na rua, na casa dos vizinhos, subindo em árvore, nadando em rio. Sempre muito destemida, nunca tive essa questão de criação para do casamento. Eu não sei, porque eu já sou mais velhinha, eu deveria ter tido ainda, talvez seja uma geração de vanguarda já, sabe? Ou já nasci com a destinação de romper os paradigmas. Enfim, nunca me senti coagida a fazer qualquer coisa que não tivesse vontade de fazer. Metida, assim.
Minha infância foi muito feliz, tive primas e primos, então uma coisa assim Aquela muito... infância que a gente não tem mais hoje, né? É um exemplo diferente hoje, uma coisa já que não acontece mais, infelizmente. É uma coisa muito saudável, né? De brincar na rua, subir em árvore, esconde-esconde à noite. E todo mundo misturado, aquela coisa assim de liberdade. Com 5 anos eu nasci em Blumenau e com 5 anos a minha família se mudou para Curitiba. Só que o meu pai nunca morou conosco na mesma casa. Então a minha mãe sempre foi a chefe de família. E daí nos criou. As 5 meninas. Foi a última das 5. Então eu não sou a última das 5. Minha mãe ainda teve um menino, um filho homem, que o meu pai tanto quis, né? Só que ela já tinha um filho mais velho quando conheceu o meu pai, um primogênito, né? Ela já era mãe solteira quando conheceu o meu pai. Eles começaram um relacionamento e o objetivo de vida do meu pai, quando se aproximou para se relacionar com a minha mãe, era ter um filho homem, para ter um herdeiro do nome, porque ele tinha medo de morrer e não deixar um filho homem que carregasse o sobrenome dele. E assim, eles nunca foram casados, eles mantiveram um relacionamento durante muito tempo, só que ele sempre teve a vida dele, e minha mãe teve a vida dela, só que nos cuidou, ele sempre nos auxiliou, sempre nos manteve, proveu, né, a família. E assim, daí eles tiveram 6 filhos em comum, a minha mãe criou 3 meninas, ele criou 2 meninas e um menino. E a minha mãe criou daí as 3 meninas que teve com ele, mais o filho mais velho que ela já tinha. Então essa é a nossa história. E o objetivo de eu ter nascido era a tentativa de ser um filho homem. Se tivesse vindo mais cedo, talvez eu não tivesse nem precisado nascer. E carreguei isso durante muito tempo, essa responsabilidade. O meu pai sempre foi presente na nossa vida e sempre valorizou por demais o sobrenome dele, a história de vida dele, as conquistas dele. E fez com que eu e minhas 2 irmãs, a gente nunca optasse em abrir mão do sobrenome paterno. Ainda que viesse a contrair um matrimônio, sempre foi colocar bem clara essa opção de que a gente não aceitaria o nome do marido depois do nome do sobrenome do nosso pai. E as 3 hoje ainda mantêm o sobrenome paterno. Ficou intrínseca a tua história essa questão de eu preciso carregar esse nome, o nome da família paterna. E veja que daí aconteceu, acho que agora na última mudança do Código Civil, lá em 2003, né, veio a possibilidade da mulher se casar e não assumiu o patrocínio do marido, né? Então veja, não é só comigo que aconteceu isso. Era com todas as famílias, elas tinham essa preocupação. Se há um sobrenome de relevância, de importância, que tem um significado para a família, por que a família vai misturar? Se é uma família tradicional, o sobrenome. Então, disso, né? Das cidades, são coisas que cidades acontecem. menores, da família, da esposa, né? Carregar esse nome da família tradicional da cidade, né? E até aquelas perguntas de antigamente que faziam pra gente, né? Mas de qual família você é? Exatamente, exatamente. De qual família você é? Na minha cidade também é muito comum esse Então essa foi uma marca muito proeminente, assim, na minha infância, adolescência e da minha vida toda, né? Minha vida profissional também, sempre fiz questão do meu sobrenome do meu pai, que é o Michu. Nunca abri mão, sempre tive muito orgulho dele. Então é uma coisa muito forte assim que a gente carrega, sabe? E como é que veio de toda essa tua história, 3 meninas, mais um menino, que a mãe também ajudou a criar uma mãe, pelo jeito de muita garra, de muita força. Como é que entrou o direito na tua vida? Como é que foi o insight assim de eu vou fazer direito? Chega a ser uma história até por demais engraçada. Não faz o menor sentido, porque quando me perguntavam, se eu tinha lá 16, 17 anos, o que você vai fazer? Eu fazia biologia. Talvez eu quisesse fazer até biologia marinha. O negócio era com a natureza, o meio ambiente, aberto. Quando chegou na época de prestar o vestibular, no primeiro ano eu lembro que eu não passei e não fui aprovada, mas teve uma questão pessoal minha ali que eu me embrulhei com alguma coisa que eu resolvi que eu não queria passar naquele ano. Eu não consigo te dizer exatamente o que é, mas teve uma questão minha ali, sabe? Aí fiz mais um ano de cursinho
E daí no outro ano eu fui aprovada em biologia, só que era licenciatura na UEPG. Aí fui aprovada logo em seguida em comércio exterior na faculdade Positivo. E daí passei acho que em terceira chamada em direito noturno na PUC. Só que eu fiz a opção pela PUC em direito noturno porque era o curso mais barato das opções que tinha ali no catálogo disponível. E eu falei assim, à noite eu posso trabalhar durante o dia. Mas eu não posso trabalhar? Eu não conheci, nunca tinha conhecido um advogado. Na verdade, assim, não tenho nem lembrança de pessoas com nível superior na minha família. A minha mãe era costureira, minhas tias eram empregadas domésticas. A minha irmã tinha recém se formado em ciência da computação. A outra fazia economia, só que ela não tinha terminado ainda o curso superior. Então eu era a terceira ali, meu irmão terminou contabilidade, só que era aquele técnico, e já foi morar em Blumenau, voltou para morar em Blumenau, porque ele se casou muito cedo, né? Ele já veio para cá noivo, a gente já era de lá, ele já era bem mais velho do que eu. Então assim, ele já estava com a vida encaminhada. Ele acabou, e eu fui uma das precursoras ali, até do próprio meio, do colégio, das amigas, dos primos. E foi assim, por acaso. Sabe quando você marca o X? Eu vou fazer esse. Eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer esse aqui que eu acho que daí meu pai paga. Essa mensalidade ele topa. E foi o que aconteceu. Ele que bancou minha faculdade. E me tornei uma advogada por acaso, né, por uma escolha. Depois de como eu era licenciatura lá em Ponta Grossa, eu cheguei a viajar para lá. Fui ver o pensionato, fiz a matrícula, tudo. Só que quando eu retornei, eu já tinha essas aprovações, minha mãe falou, poxa, mas agora você pode ficar, né? Você não precisa ir para lá. Então, eu acabei, naquele momento eu amoleci. E fui, e falei, deixa a única que a vida vai me levar, então. Aí, no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio. E nesse escritório eu permaneci por durante 14 anos. Eu entrei como... Do estágio eu fui para colaboradora, daí me chamaram para ser sócia minoritária. Aí já tinha nascido meu terceiro filho, eu desisti da sociedade e fui tentar uma carreira só. E daí vem aquela culpa, são 3 filhos, não dá conta. Pouco tempo, dedicação, muito trabalho. Minha mãe cuidava, né? Minha mãe praticamente criou... É natural de todas as mulheres. Minha mãe praticamente criou meus 3 filhos. Isso me deu muita liberdade para trabalhar, só que eu não conseguia nem fazer uma pós-graduação. Era só o escritório mesmo. E vinha aquela cobrança, poxa, mas quem sabe, né? Quem sabe eu não consigo trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. Trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. E de fato eu tentei isso, acho que durante 3 anos. Só que até mais, né, na verdade, porque o Thiago já estava com 7 quando eu vim para cá. Só que não funcionou. Isso foi em Curitiba? Isso foi em Curitiba. Você fez a faculdade lá? Eu morava em Quatro Barras. Minha mãe morava em Curitiba, mas depois que eu me estabeleci com meu companheiro, né, que eu conheci na Ilha do Mel, aliás, no segundo ano de faculdade, daí a gente construiu uma casa em Quatro Barras. Eu morava em Quatro Barras, o que é bem pior. Eu trabalhava em Curitiba, meus filhos ficavam com a minha mãe em Curitiba e eu dormia todas as noites em Quatro Barras. Só ia para casa para dormir. Fazia uma grande viagem durante o dia do percurso com as crianças, e casa, e responsabilidade, etc. Então foi uma questão assim de muita dificuldade, né, de logística, até de organização. Ainda mais com 3 crianças. Deve ter sido bem complexo mesmo. E isso, depois como é que foi o momento que você chega em Pontal do Paraná? Como é que foi? Bom, conheceu o companheiro na ilha, mas como é que voltou aqui para Pontal? A gente tinha essa referência dele do mel, sempre que tínhamos uma rotina e um combinado, uma coisa nossa, assim, de todos os anos vir para a ilha, acampar com os bebês, com as crianças. E desde sempre eles vieram acampar, a gente faz isso até hoje, aliás. Acampamos todos os anos. É uma tradição de família. As crianças devem. E de fato, ficam ali uma semana, sem celular, sem internet, sem videogame. Isso é raridade nos dias de hoje, né, doutora? Mas eles aceitam porque eles sabem da nossa história, né? Que ela começou ali, então a gente mantém essa tradição. Essa tradição familiar. Tradição familiar. Para eles é importante e para nós também, né? De fato. O que eu queria te dizer assim, quando eu resolvi vir para cá, é que eu não resolvi vir para cá.
É como eu te disse, eu estava advogando sozinha, só que não é aquilo que pinta. As coisas não estavam assim tão boas. E eu precisava de me estabilizar, eu precisava retornar para o mercado e trabalho mesmo, cotidiano ali, do dia a dia. Porque você fica em casa e você acaba se isolando do mundo, do contato com as pessoas. Sim. Esse network, essa teia de contatos que a gente forma ali quando a gente está em alguma atividade comercial, faz muita diferença, muita diferença. É muito fácil você ficar para trás e se isolar, né? Se distanciar das coisas. Então é difícil você manter uma carteira de cliente ativa se você não está inserida num contexto, né? Em algum meio. E daí teve uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Valquíria, e ela falou assim, poxa, Josi, por que você não começa a estudar para concurso? Eu falei, meu Deus, que altura da vida. Eu falei, eu não tenho nem cabeça, não sei, eu não tenho conhecimento para essas coisas porque é muito difícil. Ah, começa. Daí comecei, fiz um. Eu falei, tá, é assim a prova. Tá bom, vou estudar. Aí comecei a estudar com as crianças pulando em cima da mesa, né? Aquela loucura. Aquela loucura que a gente sabe como é que acontece. E daí fiquei ali um ano e meio estudando, fazendo prova. Aí teve um pré-julgado do Tribunal de Contas que exigiu que todas as câmaras municipais tivessem um advogado e contador. E foi um ano que daí todas as câmaras começaram a fazer concurso. E quando você começa a fazer o concurso, você primeiro vai passar no nível municipal, que é o menos concorrido. Se você tiver já muito bem, se vai para o estadual, é muito melhor para o federal. Então, o nível que eu estava me permitia brincar com os concursos municipais. Né? E nas condições que eu tinha, porque era tudo YouTube, sabe? Apostilinha comprada na banca de jornal. Era uma coisa assim bem nada profissional. Eu fiz por cima. Estava ali me divertindo com as provinhas. E daí comecei a melhorar. Começou a gostar dos desafios, né? Porque aí a gente começa a se desafiar. Com certeza. Isso, essa aqui acho que foi o maior motivador. Né? Minha força propulsora. Foi buscar essa eu quero ver meu nome. Opa, eu quero mais. E daí o teu nome começa a aparecer ali. Eu falei, eu quero. Se eu tivesse, podia melhorar aqui, melhorar ali. E daí quando eu vim abrir o concurso de Pontal do Paraná, eu lembro da véspera de carnaval, em 2014. Eu vi o edital naquele site lá de concurso. Eu falei, eu vou morar na praia. Falei, esse lá pertinho do meu paraíso, da Ilha do Mel. Eu falei, lá perto da Ilha do Mel, eu falei, esse aqui mesmo. Eu falei, esse eu quero. Eu falei, esse de fato eu quero passar. Eu falei, eu quero mudar de vida, eu quero e vou passar. Coloquei na cabeça que eu ia passar. E daí fiquei o carnaval inteiro estudando, e baixando matéria, vendo o que dedicação total para o concurso. Me dediquei ali. Quando eu cheguei a fazer a prova, eu descobri que tinham 30 candidatos só para advogar. E daí eu falei, bom, tá ficando mais fácil, né? Aí quando eu passei em terceiro lugar. E daí era uma questão assim de uma ou duas questões que eu tinha errado. Chorei copiosamente, tipo, como que eu tinha perdido a oportunidade da minha vida. De vir morar na praia por uma ou duas questões. Uma coisa assim tão pequena, sabe? E eu saberia a resposta se eu tivesse talvez pensado um pouquinho melhor. Nossa, como eu me cobrei demais naquela questão, né? E no fim, o primeiro candidato foi convocado e não veio, porque o salário não era aquilo, né? Na Câmara Municipal. E daí a segunda também desistiu. Era para ser. E era a minha vez. Era a oportunidade da doutora Joyce. E daí eu falei, minha mãe, você vai? Eu falei, vou, mas eu não tenho dúvida que eu vou. Essa é a minha, eu falei, chegou a minha hora e agora eu vou morar na praia. Peguei meu filho, conversei com meu filho mais novo, falei, filho, mamãe vai morar na praia. Mamãe, que lindo. Né? O mais novinho ainda, mal sabia o que estava acontecendo. Pegamos a nossa mudança, colocamos no porta-mala do carro, Pontal do Paraná. Isso fazia quantos anos? Eu cheguei aqui em 2015. E como é bacana, né? A gente vê assim essa questão do desafio, que a mulher ela é desafiada e ela é o que você falou, é a mola propulsora, é o que nos motiva, é o que faz a gente ir atrás. Comecei a colocar metas na minha vida. Aí a primeira foi parar de fumar, sabe? Assim, eu fui estabelecendo
questões, assim, vamos seguir, né? E durante esse processo todo, principalmente essa questão do desafio, né, de fazer o concurso, que pessoas, ou algumas pessoas que você queira fazer referência da sua vida, que foram significativas para você até o momento que você vive hoje? Se eu fosse, vou te dizer assim, pontuais na questão do concurso, foram minhas duas grandes amigas, a Valquíria que me deu a ideia, e a Ana Delta que me tratou com corais durante um período para eu conseguir saber o que eu queria. Mas assim, eu tô cercada de pessoas fantásticas. Na verdade, desde a minha infância, eu sempre estive muito próxima de pessoas muito boas. Eu falo das minhas primas e irmãs, que elas sabem do que eu tô falando. Eu tenho amigas que são amigas e irmãs, que elas também sabem do que eu tô falando. Eu tenho uma rede que nos forma, que nos fortalece. O doutor Braulio e a doutora Sônia, que foram os advogados lá, os sócios daquele escritório de advocacia que me Daquele aceitaram. dos 14 anos. Me aceitaram como estagiária e me ensinaram o que é ser uma advogada, sabe? Me proporcionaram, me deram exemplo de família, de tudo, de vida social. Enfim, me fizeram uma formação como pessoa fantástica, né? Não tem como não lembrar deles. A minha mãe é uma pessoa extraordinária também, né? Um exemplo de força, de coragem, de não ser destemida dentro do papel dela ali, que a sociedade impôs durante o tempo, mas ela nunca se abateu, ela sempre foi chefe de família. Tanto que na nossa casa, assim, era uma questão que mulher lava, passa, cozinha, mas martela, corta lenha, faz fogo, pinta, faz tudo. Não tem essa questão de precisar chamar o marido de aluguel. O que a gente conseguir fazer, a gente faz. Então, é muita... Isso vem da mãe, né? Isso vem da criação. Vem das minhas tias, elas são assim também, sabe? As minhas tias saíram lá no interior de Santa Catarina, lá um lugarzinho chamado Schwarzbach, perto de Medito Novo, e foram trabalhar em Curitiba, em casas de família, sozinhas, sem referência, só foram, porque era uma cidade grande, sabe? Vou lá, vou procurar um trabalho. E conseguiram, tiveram seus filhos, criaram, todas têm suas casas. Então, é uma família muito bonita como exemplo. Esses são os Maus, né? Que também é um sobrenome que eu carrego com muito orgulho. Tanto que eu uso bastante o Joyce Mal. Tenho muito deles, meus filhos também têm uma característica deles, assim, que é de comportamento, sabe? Uma coisa assim que é muito valiosa para nós. E é tão bonito quando a gente consegue trazer alguém que fala isso, né? Eu sou rodeada de pessoas do bem, uma corrente do bem, pessoas que fazem o bem. Porque hoje em dia às vezes faz uma referência ou outra, mas é tão bom saber, né? E não é, Rosane, não tem como. Se eu citasse nomes, assim... Pode ser injusto. E seria injusta, com certeza, e já estou sendo. Porque as minhas irmãs cuidaram dos meus filhos para eu poder vir para cá. Eu vim só com o mais novo. E elas ficaram com os outros dois lá. Então, elas têm todo um suporte, assim, né? Se não fosse elas... Que me proporcionaram um colchãozinho, sabe? Tipo, vai brincar, então, né? Se não der certo, que eu dou conta aqui. Elas sempre falaram, vai, se não der certo, a gente tá aqui. Você pode voltar a qualquer momento. Né? Mas você acha que eu permitiria que não desse certo? Não. De forma alguma. A mulher não faz isso. De forma alguma. E quando eu cheguei, um novo universo se abriu para mim. Porque eu vinha de dentro de casa, praticamente. Eu já não estava mais nem no mercado de trabalho. E aí para um mundo completamente diferente. Que é a administração pública, né? Aquela coisa de uma outra realidade se apresenta. E falando em gratidão, depois dos comerciais a gente volta a falar um pouquinho dessa questão do serviço público. A gente vai para o nosso momento de intervalo agradecer aos nossos patrocinadores e aos parceiros do programa Elas.
Seguimos agora com a nossa conversa aqui com a doutora Joyce, contando a sua história. E agora no Direto ao Ponto. Doutora Joyce, como é que foi chegar nesse novo universo? Saindo de casa, como você estava falando, e aí, não só, agora não vou só advogar, eu vou trabalhar no serviço público, numa Câmara Municipal, um universo completamente diferente, e numa cidade nova, que aí tem toda uma questão de recepção dessa cidade. Como é que foi tudo isso e como é que é hoje atuar na Câmara Municipal de Pontal do Paraná? Eu vou dizer que quando eu cheguei, eu percebi um choque cultural, porque, querendo ou não, eu sei que a gente tem muita proximidade com Curitiba, mas a cabeça do pontalense é de cidade pequena, em questões de trato com as coisas da vida, né? Então, é diferente de uma cabeça que é mais aberta e eles são mais tradicionais, digamos assim. Só que isso durou pouco tempo. Hoje em dia eu já não percebo mais essa questão, assim, já não me afeta mais. Eu já consigo, para mim é normal. E se tiver alguma outra situação, eu consigo contornar tranquilamente sem ficar me sentindo constrangida de alguma forma. Mas não senti assim, uma dificuldade com as pessoas. Era uma realidade nova que se apresentava para mim, um grande desafio, em que eu precisava dar conta daquilo que eu assumi fazer. Me dediquei. Eu lembro que no comecinho, assim, nos primeiros dias, eu não tinha internet em casa, não tinha computador, eu pegava a legislação impressa e ficava estudando à noite, né? Porque se me perguntasse alguma coisa no dia seguinte, eu precisava saber. Então, eu tinha uma preocupação, assim, de estar preparada para as coisas, sabe? Aí tive apoio ali das pessoas da Câmara, pessoas fantásticas também, que sempre estão dispostas a ajudar. Então, por isso que eu não posso falar de alguém específico, porque eu vou ser injusto com outros. E desde toda a minha vida é cercada de pessoas, e pessoas que às vezes te dão uma dica pequena, mas que vale muita coisa. Então, e na questão ali da Câmara, a gente aprende demais. E a descoberta e as possibilidades, né? O que é administração pública, que é uma outra forma de você fazer acontecer as coisas para pessoas que você nem conhece. Você movimenta, mas você movimenta ali ações dentro da administração pública que vão repercutir na vida, no cotidiano, na organização da cidade, nas coisas, né? Quanto significado tem e atinge indistintamente todos os moradores do município. Então é uma coisa bem bacana. Quando eu descobri esse potencial, assim, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, o que puderem me colocar de comissão, comitê, grupo de estudo, projeto, eu nunca disse não, sabe? Eu sempre estava disposta, porque eu descobri que... Por isso que a doutora é tão envolvida em tudo quanto é coisa que tem. Eles perceberam, assim, que eu estava sempre interessada. E daí foi aquela coisa do desenvolvimento econômico, que eu sequer sabia o que era. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu falei, é com isso mesmo que eu quero, o que tiver oportunidade de contribuir, eu quero contribuir. E hoje, por mais que o meu nome não apareça em alguma coisa, mas você está nos bastidores. E você participou daquilo, você viu a história acontecendo, você viu os fatos, como é que eles se ajeitaram para dar aquela conclusão. Então isso tudo é apaixonante. Eu estava ali naquele processo. E fora isso, a política. E a política em um ambiente totalmente masculino. Não é totalmente masculino, mas é majoritariamente masculino. Ele tem ainda esse formato, né, masculino. De poucas mulheres. E a participação das mulheres nas coisas, por mais que a gente seja assim, em número quase igual, ali 50% por nível de população, até de servidores públicos, quando você vai ver a integração, ela é sempre muito pequenininha das mulheres. Quando você fala de um comitê, quando você fala de um grupo, quando você fala de uma comissão, a própria bancada, ela é menor. E até ainda pela dificuldade das mulheres em conseguir dar conta de tudo, né? Eu acho que a gente também, a gente já conquistou um grande espaço, uma opinião própria, mas eu vejo assim que ainda a gente se cobra muito em dar conta de tudo, né? E muitas vezes, puxa, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? Será que... Eu vim pensando nisso, porque hoje as mulheres elas podem fazer tudo o que elas quiserem. Sim. Desde que elas deixem tudo organizado sobre aquilo que elas têm responsabilidade.
seja filhos, casa, trabalho, marido, companheira, companheiro, enfim. Elas podem fazer tudo o que elas quiserem. Desde que esteja tudo organizado para que elas possam sair e ninguém sentir falta delas. Então elas podem, essa é a liberdade que a gente tem. E é mais ou menos isso, essa questão da gente se cobrar. Não, para eu fazer isso eu tenho que dar conta daquele outro. Daquilo que eu já assumi. Se eu tenho 2 filhos, para eu conseguir dar esse passo a mais aqui, eu tenho que dar conta. Eu organizo, cuide, eu organizo isso aqui, que é os meus 2 filhos, que é a minha responsabilidade, daí eu posso fazer, eu tenho que tempo livre. Isso pesa. E isso limita muito a atuação. E é por conta disso ainda que a representação feminina ainda é difícil. Por isso que eu digo que quando nós temos o convite para a doutora, é essa representação que a gente precisa. De mulheres destemidas, de personalidades como a doutora, que não tem medo, está envolvida em tudo. É possível fazer tudo o que a gente quiser. Mas e aí, vamos dar conta? A gente dá conta. Dá conta. A gente dá conta. A gente dorme um pouquinho menos, a gente se ajusta no horário e a gente consegue. E doutora Joyce, como é que é atuar, né? Você já contou que foi todo um mundo diferente, né? Dentro do serviço público, advogar para a Câmara. E como é que é o relacionamento para quem veio sempre morando em cidades maiores, atua em escritório e de repente vir para uma atuação diferente e com pessoas diferentes? Como é que é tudo isso? Como é que foi? Foi uma sopa de letrinhas, mas muito saborosa, sempre. Porque eu descobri que a cidade é pequena, todos se conhecem, e é muito fácil você ter acesso a uma informação, a um serviço, a uma prestação de arrumar alguma coisa, conhecer alguém, organizar um grupo. As pessoas se ajudam, colaboram, elas te dão contatos, sabe? Assim, é uma coisa que acontece, que flui de forma muito natural. Quero te dizer assim, a oportunidade de conhecer lugares. Eu conheço a comunidade do Maciel, pouca gente conhece, mas eu fui lá. Essa rede de contatos, de pessoas que se aproximaram, que eu me aproximei, das pessoas que eu permiti ser amiga, que elas são minhas amigas e são minhas amigas até hoje. Então é o povo nativo, é o povo que nasceu aqui, é o povo que veio de fora. Então é muito rica essa pluralidade, né? De situações, de realidades. Aí a Mara, com aquela situação da Feira do Desapego, a Mara Liz, com aquela Maria Rosa, uma coisa tão bacana, assim, que ela criou aquele grupo de apoio feminino. E de repente ela me falou, poxa, Joyce, você me ajuda? Eu falei, não, porque eu sempre trabalhei em bazar de igreja, de roupa usada, e arrecadava, vendia, ia lá, fazia as pilhas, colocava preço. E falava muito com isso com ela, e ela falou, pô, vamos tentar organizar então uma feira com as mulheres. E foi uma coisa bem bacana. E uma aceitação incrível, né? Até nós falávamos nos bastidores que a Mara não escapa, Mara. Você vem contar a tua história que você sabe que é incrível, tem muita coisa boa, uma contribuição fantástica. E é isso, e na cidade pequena realmente é assim. A gente percebe que existe uma colaboração muito grande e as coisas fluem de maneira muito mais fácil do que em Curitiba. Sim. Né? As etapas para você chegar onde você quer, você consegue de uma forma mais, não digo informal, mas é mais fácil ter os contatos. Sim. E isso faz com que tu seja muito bacana, né? Positivo o resultado. Dá resultado. Dá resultado. Dá resultado. Dá resultado. Doutora, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? De repente eu tenho uma dúvida sobre a feira ou, né, sobre as contribuições, que às vezes as pessoas querem colaborar de alguma forma e não sabem como. Como que elas fazem para entrar em contato contigo? Deixa agora os seus contatos. Então, comigo pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook Joyce Maus Michur, Instagram Joy Maus Michur. Joia. Doutora, a gente sempre termina um programa Elas deixando uma dica de ouro. Com você não vai ser diferente. Então, por favor, deixa uma dica de ouro para as pessoas que nos acompanham. A minha dica de ouro, que eu falei para a Rossane, já que eu fiz anotações várias, não lembrei de nenhum, eu já esqueci de todas. Mas tem um ponto que eu quero abordar, sobre o sagrado feminino. É uma questão, é difícil definir, mas é uma coisa que a gente sente dentro de nós, é uma força, uma energia, uma luz, uma coisa que a gente carrega, e não é exclusivo das mulheres, porque não tem a ver com o sexo feminino. É uma movimentação diferente que você faz de uma energia, e ela te remete ao feminino. Mas o homem também pode, ele sabe manipular isso, se ele tiver conhecimento, né, ou tem aquele insight, enfim, uma intuição,
E tem muitas pessoas que fazem isso, independente do sexo. E o mundo precisa desse feminino sendo movimentado. Não é só o masculino que vai nos levar para frente. O masculino nos trouxe até aqui, só que a gente precisa equilibrar as coisas. E o feminino, ele tem um poder de acolhimento muito grande, de entendimento, de serenidade. De amor. De amor. De amor, eu acho que a gente tem uma E a entrega gente precisa muito... disso. E não é o sexo que nos define, mas o que nós fazemos, como fazemos, quando fazemos, que nos define. Eu acho que essa questão do feminino remete muito a essa sua fala, a questão da entrega com amor, né? Da empatia. E isso que você falou é muito lindo, realmente. Isso não define o homem ou a mulher. Não. Isso define a forma da entrega que a gente vai ter. Uhum. Muito bom terminar um programa Elas com uma dica assim. Eu sabia que a nossa conversa teria muitas contribuições. A nossa gratidão, doutora, por ter disponibilizado o tempo para vir aqui conversar com a gente, contar a tua história, contar toda essa trajetória bonita de carreira e que hoje está aqui conosco em Pontal do Paraná. A nossa gratidão. E eu que agradeço às pessoas que vierem assistir o programa, a oportunidade, o convite. E já sabem, se precisarem de alguma coisa para Pontal do Paraná e eu puder ajudar, estamos à disposição. Que bom. E a nossa gratidão a você que sempre nos acompanha toda sexta-feira. Não esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima sexta.